Bom dia a todos, então. Você quer que eu passe o computador aqui para ir adiantando os slides? A gente não vai conseguir ver só aqui. Deixa eu entrar aqui. Bom, nós vamos falar rapidamente sobre a situação epidemiológica das arboviroses no estado do Paraná. Esses são dados recentes do último boletim publicado esta semana. Esse boletim ele está no formato anual. Foi feita uma explicação junto às regionais de saúde e junto a toda a mídia sobre o porquê dessa mudança. Nós já estamos há bastante tempo trabalhando com o período epidemiológico, mas vem-se observado que a dengue hoje, ela ocorre o ano inteiro, nós não temos mais uma pausa da ocorrência de casos. Então, foi importante essa mudança, porque a maioria dos casos acontecem no primeiro semestre, mas nós temos dengue o ano inteiro. Também estaremos alinhados agora com os dados do Ministério da Saúde. Com relação, então, aos dados de dengue, a curva de ocorrência de casos nesse período, já contando da semana 1 até a semana 5, que são os dados epidemiológicos publicados nesse boletim, nós temos 15 mil notificações, 2.500 casos confirmados, mas ainda 7.200 casos em investigação e já descartamos 6 mil casos. Vocês podem acompanhar a nossa curva de ocorrência de casos nesse momento pela linha vermelha desse período, que nós estamos com a nossa pausa dentro do esperado, dentro do diagrama de controle. O ano passado nós tínhamos uma curva muito acima do diagrama de controle e nós tínhamos sim uma epidemia muito grande. A previsão que nós tínhamos do Ministério da Saúde e da Fiocruz é que nós teríamos um impacto muito grande esse ano no Paraná. Esses dados, nós temos a preocupação ainda de que a mudança de gestão na maioria dos municípios tenha causado um atraso nas notificações. Nós temos conhecimento de muitos municípios que estão com pilhas de fichas sem notificar, que estão atrasadas, e isso também pode estar causando essa desinformação. Então, não se acomodem com essa informação de estarmos dentro do esperado. Também a nossa curva de ocorrência nesse período, que vocês podem verificar bem no finalzinho dessa curva, ocupando toda a semana, desde o fim do período de 2023, o pique que nós tivemos lá em 2024, e agora já o início do crescimento, mas bem diferente, um pouco atrasado, é preciso que nós tenhamos o alerta com relação a essa questão das notificações. Então, aqui, nesse primeiro boletim, nós não temos a comparação com o período anterior, porque é a nossa primeira publicação. Também, os casos que nós temos, nesse mesmo período epidemiológico de janeiro, nós já temos a contabilização de um óbito para aquele número de casos que eu falei para vocês. E comparando-se com os períodos anteriores, nós vamos verificar que nós estamos ainda bem aquém do ano passado, mas nós estamos com esse déficit de notificação dos nossos municípios. As nossas regiões mais afetadas continuam sendo a região norte e a região oeste do estado. Nós estamos tendo também um aumento na macro-leste e nós estamos tendo um aumento também na região sudoeste do Paraná e principalmente na região de Paranavaí, que está ocorrendo um número muito elevado de casos em todos os municípios. Então, as regionais Guarama, Paranavaí, Londrina, Foz do Iguaçu também, gente, têm sido regionais que estão tendo um aumento de número de casos. Um alerta que nós estamos dando para todos já há algum tempo foi a introdução do ano passado do sorotipo DEM3 no Paraná, que vocês lembram que lá em 2020 nós tivemos uma epidemia muito grande por conta da introdução do sorotipo DEM2. O DEM2 hoje ele está predominando no estado do Paraná e ele ainda pode impactar muito na macro-leste, gente, que qualquer sorotipo que entrou na macro-leste vai causar impacto, porque a população da macro-leste não tem imunidade para nenhum dos sorotipos de dengue, mas São Paulo está tendo uma epidemia muito grande nesse momento. E nós sabemos que a proximidade da epidemia no estado vizinho pode sim gerar o crescimento nas regiões do estado do Paraná. Também aqui a distribuição dessa circulação dos sorotipos. Como vocês podem ver, o DEM3 está entrando de São Paulo para o Paraná, porque ele está se concentrando na região norte, mas já apareceu na macro-oeste do estado do Paraná. E também a predominância do DEM sorotipo 2 na macro-leste. Outra coisa que é importante que vocês observem que no estado do Paraná houve uma alta significativa do número de casos, do tipo de sorotipo circulante. No final aqui desse gráfico, vocês podem verificar que além do aumento da circulação de chikungunya, nós temos sim uma alteração do sorotipo circulante no estado do Paraná. Então, em azul que nós tínhamos a circulação do DEM sorotipo 1, esse perfil pela primeira vez está mudando completamente no estado do Paraná. E isso sim é o que fez com que a Fiocruz e o Ministério da Saúde tivessem esse alerta do risco do crescimento do número de casos no nosso estado.
Com relação a essa vigilância laboratorial, aqui está a nossa distribuição por semana epidemiológica, essa alteração, então ela se torna bem visível, e também o impacto que nós tivemos de dengue lá em 2024, e ainda esse impacto ainda um pouco pequeno, porque nós estamos no início do ano ainda. Com relação ao risco climático, nós temos temperaturas elevadas e uma alta pluviometria no estado do Paraná, isso é um risco muito elevado para a proliferação vetorial, e também dificulta os trabalhos de campo, que é feito de bloqueio dessa transmissão vetorial. Outro alerta que a gente quer fazer para vocês, que é muito importante, é a respeito da circulação de chikungunya no estado do Paraná, que iniciou 2 anos no nosso país vizinho, que foi o Paraguai, que teve um impacto muito grande de chikungunya. Nós fizemos uma capacitação muito grande de assistência na época, por conta dessa situação, na Macro-Oeste, também aqui na Macro-Oeste, e fizemos também um alerta para que houvesse a preocupação com o diagnóstico diferenciado na ponta. E nós tivemos esse ano, né, nesse último final do ano passado, começo desse ano, um surto muito grande em Cascavel de chikungunya, que teve o maior número de ocorrência de casos, e nós estamos já com este ano 60 casos confirmados, e segundo os técnicos ali do setor da vigilância epidemiológica, só Cascavel vem confirmando 20 casos por dia de chikungunya. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso, porque nós estamos observando a ocorrência de chikungunya fora do município de Cascavel. Vem se espalhando e nós temos casos já confirmados, que irão para o próximo boletim, na região metropolitana de Curitiba. Então, é preciso que a gente se atente, né? Só em janeiro agora nós tivemos 263 notificações e 60 casos confirmados, e ainda a predominância de ocorrência no município de Foz do Iguaçu, que nunca parou de ter ocorrência de casos desde que teve o surto no Paraguai, e também no município de Cascavel, e agora esse caso confirmado autóctone na região metropolitana de Curitiba. Então, aqui a divisão no primeiro gráfico mostrando o impacto de Cascavel no estado do Paraná, e quando a gente retira Cascavel, a gente vê quantos municípios estão já pipocando casos de chikungunya no estado do Paraná. Então, esse é o maior alerta, gente, que não se está observando o diagnóstico diferencial e o cuidado da suspeição da chikungunya no estado do Paraná, né? Então, aqui estão os casos autóctones, né? Os casos confirmados por um município de residência, excluindo Cascavel, agora que é por município de residência, anteriormente era por notificação. Então, vocês podem ver que, sim, nós estamos ainda com a maior parte dos outros municípios com um número pequeno, mas começando a se espalhar no estado do Paraná. Então, a nossa técnica conjunta, que nós lembramos, né, que foi feita com o CENEPAR, foi uma nota técnica com relação à medicação dos pacientes crônicos, né, porque nós sabemos que a cronificação da chikungunya chega a 50% dos casos, e também ela é diferente da dengue. Na dengue, a maioria dos casos são assintomáticos ou leves. Na chikungunya, a maioria dos casos são sintomáticos. E outra, a viremia é muito maior, então os mosquitos se infectam mais, existe um maior volume de mosquitos infectados, e o período de incubação viral dentro do mosquito é de 2 dias, na dengue era 8 dias. Então, o mosquito também transmite mais rapidamente. Quando acontece a chikungunya, é explosiva. E é isso. Obrigada, Ivana. Espero que não tenha tido nenhuma interrupção na apresentação da Ivana aí para vocês. Estamos tentando aqui melhorar aqui a nossa apresentação. E, sinceramente, espero que todos tenham ouvido bem aí a apresentação da Ivana. Vou passar para a Sidney. A partir de informações que estamos recebendo da atenção primária, que está nos sinalizando algumas situações que a gente precisa sentar, pensar e organizar juntos uma proposta de enfrentamento. A gente sabe da questão do manejo, mas a gente tem visto que, além da questão do manejo, precisamos pensar como organizar os processos de trabalho. E quando a gente vê o fluxograma, em questão do estadiamento, o grupo a gente tem que lembrar que o grupo A, ele é um acompanhamento ambulatorial, que exames complementares vai ser de acordo com o critério médico. A conduta é hidratação oral. O que a gente tem percebido na prática? Hidratação endovenosa para grupo A. Então, alerta aí. E sinais de alarme e agravamento, fase de remissão da febre. A gente tem que lembrar que a PS precisa olhar para a fase de remissão da febre, precisa acompanhar, porque pode ter, nesse momento, sinais de alarme e agravamento. Então, grupo A, a gente hoje, com a nossa realidade que temos na atenção primária à saúde, temos condições de fazer o atendimento? Grupo B, quando a gente olha o fluxograma para o atendimento do grupo B, acompanhamento em leito de observação até resultado de exames e reavaliação clínica, exames complementares, hemograma completo e conduta, hidratação oral, conforme grupo A, até o resultado dos exames.
Precisamos do exame, conforme hematócrito normal, reavaliação clínica. Se com sinais de alarme ou hemoconcentração, nós temos que conduzir para grupo C. Precisamos fazer uma reflexão. Nossa atenção primária está preparada para atender o grupo B? Questão de grupo C e grupo D. É uma reposição volêmica imediata, encaminhamento adequado, transferência para ponto de atenção de maior complexidade. A nossa atenção primária, quando recebe um paciente, um usuário que esteja estadiado como grupo C e D, inicia a reposição volêmica imediata na unidade e solicita a transferência desse paciente, qual é a nossa realidade hoje vigente? Porque grupo C e grupo D necessitam de ponto de atenção de maior complexidade. E aí, a partir dessa análise de fluxograma, nós percebemos que nós tínhamos a necessidade de discutir essa organização de processo, e em 2024, a Secretaria de Estado elaborou a nota de recomendação sobre a organização do atendimento e a hidratação em casos suspeitos confirmados de dengue na atenção primária à saúde. A gente trouxe essa nota porque a gente solicitou para as nossas referências da atenção primária das regionais que fizesse uma discussão com as equipes da coordenação da PS sobre o que é necessário para o atendimento na atenção primária da dengue. Tem um instrutivo nessa nota que aborda todos esses itens para que fosse discutido com a equipe da APS municipal para ver se estão organizados para efetivamente atender o que o manejo clínico estabelece e o que o fluxograma adotado pela Secretaria de Estado, que é o mesmo do Ministério da Saúde, está sendo aplicado na prática. Vai desde a questão de planejamento da agenda, se eles têm realmente um planejamento para atendimento a situações agudas, como também a questão da hidratação imediata, a questão de reclassificação, a questão de capacitação da equipe. E o que a gente tem visto na prática, gente, é que precisamos muito discutir isso lá na ponta. E essa discussão não consegue ser feita só com a equipe da atenção primária, porque vai depender de fluxos estabelecidos na rede de atenção pela gestão. Então, aqui eu queria chamar a atenção para vocês sobre dados que a gente tem na primária de registros em 2024. A gente solicitou à equipe da saúde digital dados por indivíduo de atendimento da dengue, que foi nos disponibilizado, e a gente teve em 2024 449.384 indivíduos atendidos na atenção primária. Quanto a gente teve 682 mil atendimentos. Se a gente pensar que a gente teve cerca de 450 mil indivíduos na atenção primária sendo atendidos, e que a gente estabelece uma reavaliação também desses indivíduos, e mais o monitoramento da PS dos casos que foram atendidos na UPA, a gente vê que a gente está muito aquém do atendimento necessário a ser realizado pela equipe da atenção primária. Nós temos que olhar para esses dados, muitos vão dizer, problema de registro. Ok, então vamos orientar o registro. Mas é a partir do sistema de informação e dos dados que temos disponibilizado é que nós temos que fazer a reflexão junto com as nossas equipes. Então, nós precisamos verificar realmente o registro, a população está sendo orientada, os profissionais têm a capacitação, e se já fez capacitação, por que eles estão nos sinalizando que não tem essa informação? Se a gente tem materiais de apoio na unidade básica de saúde, gente, precisamos ter na mesa do profissional lá fácil o fluxograma. Se for para ele ficar procurando esse fluxograma, ele não vai procurar. Precisamos que esteja lá o fluxograma na mesa para que ele lembre que existe dengue, que ele precisa pensar que existe a questão dos sintomas da dengue. Nós temos que lembrar também que o agente comunitário tem materiais específicos que podem auxiliar na capacitação e na orientação da atuação do agente comunitário nas visitas domiciliares. E se esse agente comunitário efetivamente está orientando a população. E sim, isso é papel da atenção primária. E precisamos mover essas ações. Quando a gente olha no nosso sistema de informação sobre registros de motivo de visita domiciliar por controle ambiental e vetorial por agente comunitário, a gente não identifica nenhum registro no sistema de informação. Nós sabemos, sim, por parte das regionais de saúde, que existe muitos movimentos nas regiões, mas a gente não está conseguindo demonstrar isso através de dados. E aí nós temos que lembrar que precisamos motivar o agente comunitário ao fazer uma visita para a gestante, ao fazer uma visita para a entrega de um exame, para fazer uma visita por qualquer motivo, ele tenha um olhar conjunto para a dengue e registre isso no sistema de informação. O sistema possibilita mais de 2, 3, 4, 5 motivos na mesma visita domiciliar.
Outra questão que nós queremos chamar a atenção é que nós temos no sistema da atenção primária registros de atendimentos de agente comunitário de saúde e de agente de combate de endemias. Nós temos agentes de combate de endemias que estão vinculados ao serviço da atenção primária. Isso traz dentro da política nacional da atenção básica essa possibilidade. E quando a gente olha para o nosso cadastro nacional, a gente vê, está cortado ali, cerca de 48% dos agentes de combate de endemias do estado do Paraná estão vinculados a um estabelecimento da atenção primária. Quero trazer para vocês aqui o que está sendo feito de discussão conjunta desses membros de agente comunitário e agente de combate de endemias, lembrando que a coordenação do agente de combate de endemias para as ações relacionadas ao ambiente, ao controle vetorial, é de responsabilidade da vigilância em saúde. Isso não muda território, mas como isso está sendo integrado para promover as discussões conjuntas da equipe da atenção primária, o que facilitaria uma atuação mais precoce a partir de uma notificação. Também precisamos aqui falar que nós temos a nossa nota orientativa sobre a atuação do agente comunitário de endemias, e agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Temos, sim, problemas com o sindicato, mas nós não estamos orientando nada diferente do que é preconizado na Lei de Exercício Profissional dos Profissionais. Precisamos ter isso muito em mente, porque, assim, nós, quando fizemos uma primeira vídeo sobre isso, o sindicato veio e nos procurou, e a gente pediu para que sinalizasse o que nós estávamos orientando de diferente do que tinha na lei, e ele falou que nada. Então, precisamos, sim, sermos convictos e falarmos isso sim, porque muito vem nos dizendo assim, o ACS não pode trabalhar com a equipe da PS porque o sindicato diz isso, o ACS não pode fazer controle porque o sindicato tem isso, mas na hora que a gente coloca na roda de discussão com o sindicato, eles não têm argumentos se a gente está embasado na lei e nos documentos que o Ministério da Saúde preconiza. O que tem trazido para mim, o que surge aqui nesse levantamento que nós promovemos desde o ano passado na equipe da atenção primária? O usuário desconhece qual serviço procurar, falta de fluxo. Nós precisamos que a população saiba onde procurar, para que ele não bata num serviço e o serviço diga, isso não é comigo, e ele não vai procurar outro serviço e daí fica sem atendimento. Falta de qualificação profissional. Por que ainda surge isso mediante tantas capacitações realizadas? Será que a metodologia não está sendo efetiva? Será que não está chegando na ponta? Que estratégias diferentes vamos organizar para essas capacitações para que a gente consiga verificar e ver aonde é o nosso gargalo em relação a essas capacitações? Não realização de diagnóstico diferencial. Gente, é fundamental isso. Mesmo a gente tendo teste rápido, há necessidade, conforme preconizado pela Vigilância em Saúde, de exames de acordo com algumas situações que a gente vai mencionar lá na frente. Precisamos promover isso sim. Dificuldade de comunicação entre serviço e vigilância. Gente, as discussões têm que estar alinhadas. Não pode a equipe de atenção à saúde, que também desenvolve ações de vigilância, receber uma orientação diferente da vigilância da orientação da equipe da atenção à saúde. Isso não pode acontecer. E isso só vai acontecer se a gente sentar junto, discutir junto e ter um único discurso no território. Dimensionamento físico e RH inadequado. Isso a gente sabe que existe. Nós estamos promovendo, sim, discussões junto ao CONAS em relação a como motivar a implementação e a ampliação de agentes comunitários de saúde, assim como a discussão de um novo parâmetro de cobertura da atenção primária. E precisamos também fazer um movimento de como incentivar o aumento dos agentes de combate de endemias também, porque precisamos desses entes todos para que a gente possa realmente fazer o enfrentamento na atenção primária. Falta de autonomia da enfermagem para agilizar a coleta de hemograma e hidratação venosa. Nós temos apoio do COFEM, existe uma nota do COFEM em relação à atuação da enfermagem. Precisamos colocar essa nota em roda, precisamos levar isso para conhecimento dos gestores. Falta ou não de registro de segmento crônico. Gente, ao analisar óbitos, o que a vigilância trouxe? Condições não identificadas de monitoramento de crônicos. E aí complica a condição crônica e vai a óbito pela dengue. Precisamos olhar essa questão dos segmentos dos crônicos. Estadiamento inadequado. Precisamos que nossas equipes saibam o estadiamento. Mas não só o estadiamento. A nossa equipe tem que estar embasada sobre o fluxo de local correto de encaminhamento, para que a gente possa efetivamente fazer uma rede de atendimento e o usuário receba o atendimento que ele precisa. Manejo inadequado, eu já falei. Hidratação na suspeita. Gente, hidratação não precisa de resultado de exame para que eu comece a hidratação. A hidratação, eu suspeito de dengue, inicia. Por isso, precisa ter acesso à hidratação ao usuário na recepção. Oi? Pessoal, tem microfone ligado, por gentileza, desligar.
O fluxo de encaminhamento, eu já comentei, demora no atendimento. Por que acontece essas demoras de atendimento? Eu tenho um palpite, não definição do fluxo. Porque se eu sei que eu devo encaminhar situações para o outro nível, e eu tenho agilidade em transporte e organização, eu vou conseguir fazer esse processo. Falta de orientação do usuário na alta. Gente, o que a gente tem percebido? Isso que nós temos que discutir a realidade da atenção primária. O usuário procura a UPA, faz o atendimento, e a atenção primária não faz monitoramento depois. E eu não falo só monitoramento da dengue, eu falo daquele idoso que é a principal causa de óbito, que está gritando mais de 60%, e a atenção primária daí nem sabe que esse idoso esteve naquele ponto de atenção. Lembrando, a PS não está 24 horas em todas as residências. Precisamos pensar como priorizar e como organizar isso, porque senão vai continuar tendo foco do problema e ainda haverá óbitos que nós não desejamos. Altas sem critérios de alta. O usuário desce, outro ponto de atenção reavalia, vê que existe melhora clínica e libera para casa. Mas a conduta seria manter em observação por um período. Precisamos colocar isso na roda, precisamos discutir isso. E não notificação ou demora do registro. O profissional pode notificar? Pode sim. Nós pegamos situações que quem notifica não é o médico nem o enfermeiro, pega prontuário, olha lá os sinais e sintomas do prontuário e abre a ficha de notificação. Gente, notificação é quem está fazendo atendimento, tem que relatar o que está vendo e o que o usuário está apresentando. Assim como nós temos demora no registro de informação, que a Ivana comentou. E aí, quem faz isso não é a equipe da atenção primária. Quem faz isso no município precisa ser envolvido nos processos de discussão também. Faltou hemograma. Vocês viram que no estadiamento B solicita hemograma. Precisamos fazer essa reflexão. Porque o Ministério da Saúde, numa das reuniões, falou que estadiamento B deveria ser na PS. Só que estadiamento B, sem exames, Ivana, eu não estou fazendo o atendimento correto. Então, será que nós estamos capacitados? Mas nós temos que lembrar o seguinte, a não hoje existência de alguma situação dessas na PS não significa que não temos que discutir isso para melhoria. Precisamos colocar isso na roda, discutir e pensar hoje uma realidade, para que amanhã nós mudamos essa realidade, fazendo um fluxo, sim, de rede de atenção. Então, o que precisa ser feito? A PS precisa incluir o atendimento de agenda aberta a usuários de síndrome febril. Porque, senão, a gente vai ter usuário que não vai procurar, porque a distância até uma UPA vai precisar de um transporte que ele não tem hoje condições de arcar. Nós precisamos organizar fluxo interno dessa unidade de saúde. Quando chegar o usuário da dengue, ele vai ficar na fila ou vai ter um atendimento diferenciado? Esse usuário, ao eu identificar que eu não tenho disponibilidade de hemograma na unidade e for estadiado como B, para que serviço ele vai ser encaminhado? E outra coisa, esse serviço está ciente de que vai receber essa demanda da atenção primária? Por isso que eu no início falei, não se discute organização de nenhum ponto de atenção se não se discutir rede de atenção à saúde. E aí, a gente tem que pensar no monitoramento. Nós temos que, primeiro, garantir reavaliação na fase de remissão de febre para todos, retorno, e monitoramento, gente, lá pelo 3º, 4º dia, gestante, crianças, idosos. Porque nós estamos discutindo, e é prioridade da Secretaria de Estado, redução de mortalidade materna e infantil, e nós estamos vendo que os óbitos estão ocorrendo aonde? Principalmente em idosos. Precisamos ter um olhar diferenciado. E a gestão municipal, a Sidney APS, tem que fazer tudo isso. Gente, a gestão municipal tem que dar suporte para a APS. Se a APS não tiver capacitações, se a APS não tiver o acesso a esse fluxonograma disponível, se ela não tiver acesso à garantia de materiais, medicamentos, insumos, como ela vai atuar? E hoje o que tem nos chego é que a atenção primária não está tendo esses materiais para fazer o atendimento adequado. Por isso, não basta a gente fazer reunião de manejo clínico, precisa chamar a gestão para esse processo de discussão. Eu falei demais já aqui, mas é que eu queria focar. Estadiamento B, gente. Precisa definir aonde fazer o acompanhamento, o atendimento do estadiamento B. E no estadiamento B eu preciso do quê? De tempo oportuno de exames, preciso de sala de observação, e a gente pergunta, a atenção primária tem espaço hoje na unidade para fazer isso? C e D, nós precisamos pactuar as referências para internação e garantia de transporte, e como a APS conseguirá receber principalmente as informações desses casos que nós estamos definindo de prioridade. Importante,
o ponto de atenção para cada estadiamento deverá ser amplamente divulgado entre profissionais. A população precisa ser orientada. E o atendimento do usuário da dengue vai para além do ponto de atenção à saúde. É preciso envolvimento de gestor municipal nos processos de discussão, porque precisa prever sistema de apoio logístico na questão de epidemia, necessidade de aumento de atendimento, a necessidade de, talvez, unidades de hidratação, e isso tudo precisa ser discutido. Aqui a gente trouxe para vocês, eu não vou entrar em detalhamento, para que vocês possam discutir com a atenção primária se eles têm esses materiais que são necessários para a atenção primária atender. A gente queria trazer para vocês que nessa edição do Radar APS, o informativo da APS, nós trouxemos questões e atualizações sobre a dengue e também chikungunya. Então, divulgam amplamente esse material, que ele pode acessar já o documento no celular do profissional e na íntegra. Então, libere e divulgue o máximo possível. Lembrando, apesar de ser Radar APS, as informações são para a rede de atenção. Esse manejo não diferencia, quer seja em outro ponto de atenção. Então, vamos divulgar para todos. Outra questão, veio para nós, então, uma nota técnica conjunta elaborada entre SAPES e Vigilância em Saúde sobre teste rápido. Então, é fundamental que seja feita a discussão da distribuição com vigilância, atenção primária e urgência. Vocês receberam o teste, como que aqui foi discutido? A partir das notificações existentes no Paraná, foi elencado 30% das notificações das regionais de saúde. Por quê? Porque não tinha exame suficiente. E depois nós fomos complementando em virtude do número de testes que foi disponibilizado, considerando regionais com maior ou menor notificações. Esse foi o critério que nós utilizamos. Por que a gente não fez isso também por município? É importante colocar isso. Porque nós sabemos de municípios que já estão cobrando teste, e aí eu acho que tem municípios que não estão, e que daí a regional tem essa informação e vamos otimizar para aqueles que realmente mais precisam e que talvez hoje não tenham acesso. Por isso que nós não emitimos para vocês um planejamento por município, por região, porque é preciso discutir a realidade de vocês, identificar quem já tem acesso e ver quem seria mais oportuno a gente estar fazendo esse processo de distribuição. Também foi elaborada uma nota técnica da Secretaria de Estado. Queria colocar para vocês que essa nota permeou antes da divulgação. A nossa diretora fez reunião para discussão, mas teve o olhar da atenção primária, o olhar da vigilância ambiental, o olhar da urgência e emergência, o olhar do LACEN e da vigilância epidemiológica. Então, a Cássia da Vigilância também a gente inseriu nesse processo para que ela olhasse a nota. Então, é uma nota que teve olhares de várias áreas até que chegasse até vocês na ponta. Então, a nota não é minha, não é da Ivana, não é da Giovana. A nota é da Secretaria de Estado da Saúde e ele tem o foco, sim, desses testes rápidos serem utilizados na assistência, porque ele vai contribuir para a conduta clínica, mas temos que deixar os nossos profissionais muito alerta que o resultado negativo do teste não exclui o diagnóstico de dengue. Então, o que chega para a gente muitas vezes que a vigilância nos traz? Fecha por critério clínico-epidemiológico, porque não foi feito o diagnóstico diferencial conforme é preconizado nas notas da Secretaria de Estado. Então, precisamos olhar para isso. Resultado negativo não exclui o diagnóstico de dengue. Pode ser feito com sangue total ou soroplasma, não vou entrar nesse detalhe, desculpa. E também temos que lembrar que municípios em períodos não epidêmicos precisa olhar também para a coleta do que é estabelecido na nota técnica número 6 de 2019. Importante, o compartilhamento das informações do município não endêmicos pela vigilância para a PS. Nós, da atenção primária, não sabemos quem é endêmico ou não, se não tem informação da vigilância. E aí, para quem a gente vai efetivamente dizer que é para fazer, além do teste rápido desses exames ou não? Interpretação. Resultado positivo. Qualquer tonalidade de linha colorida na região de controle e na região teste. Resultado negativo. Somente linha colorida na região de controle. Amostra inválida, linha colorida de controle. Nesse caso, utilizar um novo teste. O uso do teste não deve condicionar a conduta clínica, especialmente em situações de surtos e na presença de sinais de alarme e gravidade. A conduta terapêutica deve ser iniciada na suspeita clínica. Isso quer dizer o quê? Imediatamente hidratar. Conduta frente aos resultados. Resultado positivo. Indica diagnóstico da dengue aguda, manter a hidratação e seguir conduta conforme estadiamento. Resultado negativo nos casos estadiados como grupo A. Não exclui o diagnóstico, manter a hidratação. Resultado negativo nos casos estadiados como grupo B. Não exclui o diagnóstico, manter a hidratação e realizar exames adicionais para diagnóstico diferencial e confirmatório de dengue. E resultado negativo nos casos estadiados como grupo C e D, não exclui o diagnóstico, manter a hidratação e realizar métodos diagnósticos. Atenção,
A gente, aqui discutindo com a vigilância, falou que o teste rápido deveria ser evitado para grupos C e D. Talvez se a gente colocar isso na prática, crie uma confusão. Mas o que a gente tem que destacar? Que C e D, obrigatoriamente, aquele internado, gestante, óbito, tem que fazer os exames conforme preconiza a nota número 6. Para assistência, o teste rápido vai ajudar e teste positivo vai ser considerado positivo, sim. O que a gente tem que lembrar é que nós trabalhamos em conjunto. Nós trabalhamos em conjunto. E aí tem questões de apoio diagnóstico laboratorial da vigilância, que precisa, que é o PCR, a sorologia, que também precisam, em algumas situações, ser orientados e ser realizados. A coleta da amostra, que eu quero trazer aqui para vocês, que são esses exames que eu falei, em casos severos, sinais de alarme, grave, óbito e gestante com suspeita de dengue, é 100% a questão de coleta de exames laboratoriais. Então, precisamos olhar para a nota 06 também, para que os municípios, os profissionais, não deixem de olhar o que também se faz necessário para a gente fazer o acompanhamento da vigilância. Notificação. Suspeita? Notifica. O resultado de teste rápido, como vai ser, então, encerrado o caso? Se eu não fiz nenhum outro teste diferencial ou confirmatório, eu vou fechar ele como critério clínico epidemiológico. E vou anotar o resultado do exame do teste rápido lá na ficha de notificação. Agora, se eu tiver outros exames, precisa avaliar o contexto, esses resultados, avaliar a clínica, porque daí nós temos um exame laboratorial de apoio para a gente fechar laboratorialmente esse caso. Lembrando aqui, gente, chega para a gente, o município não tem insumos. E quando a gente vê que tem muito recurso de custeio da atenção primária, eu posso falar, mas acredito que Provigia também, né? Da atenção primária, parado na conta, que o município não utiliza. Precisamos orientá-los a compra de insumos, precisamos orientar aqui para a reprodução do cartão de acompanhamento da dengue, para o folder, para o fluxograma na mesa do profissional. Tudo pode ser feito com recurso da atenção primária para enfrentamento da dengue, desde que seja custeio e para uso na atenção primária. E o Provigia também tem recurso para dengue, lá de custeio também para as ações que envolvem a questão da dengue, sendo que a gente sabe que tem um indicador da dengue no Provigia. Voltando aqui ao radar, queria só chamar aqui a questão da chikungunya. Nós precisamos, gente, deixar nossos profissionais alerta, porque é tão difícil fazer o diferenciamento entre esses dois agravos. Mas quando eu tenho discutido lá no território, uma coisa que me chama a atenção e que alguns profissionais dizem: nossa, a dengue está atípica. Os sintomas estão atípicos. Nós precisamos, quando o profissional falar isso, o que você está pensando que pode ser para além da dengue? Nossa, ele sente muita dor na articulação, ele se encurva. Gente, pense em chikungunya. Então, a gente não consegue fazer para todo mundo, não existe teste. Mas vamos passar a ouvir... desculpa, da dengue, desculpa, obrigada. A chikungunya é para todos. Então, se a suspeita inicial é chikungunya, se ele está relatando que está diferente, que a dor articular está diferente, que está encurvando, o paciente não consegue andar, gente, vamos pensar em suspeita principal de chikungunya e vamos fazer PCR. Eu acredito muito que nós temos mais regiões, muitos outros casos, porque nós não estamos conseguindo chegar a isso. Então, eu trouxe esse quadrinho, ó, febre com dores, inchaço nas articulações, gente, primeira suspeita, pense em chikungunya. Olhe com cuidado, investigue se teve em áreas e regiões que teve, faça esse levantamento e pede PCR. Mas a notificação, se vier dengue, não faz. Então, a queixa principal e a notificação que vai ter que ser lá, chikungunya. Vamos ter que trabalhar isso a nível dos municípios. Aqui são as notas em relação a chikungunya. E lembrando que nós temos no nosso plano de ação, no nível 2, o apoio aos municípios para repasse de insumos e medicamentos. Então, assim, gente, o apoio é a partir da resposta no nível 2. Nós precisamos fazer um movimento com os gestores, eles preverem os insumos, medicamentos, na compra do consórcio com os municípios. Eles compram os medicamentos via consórcio. Eles precisam prever, eles precisam olhar a estimativa que tem em relação ao aumento de número de casos feito pela vigilância em saúde e prever os insumos. Nós estaremos, sim, a partir do nível D, e lembrando, ele diz que os casos serão a partir do decreto de emergência. Então, a disponibilidade de uma análise precisa ter um decreto de emergência do município, invalidado pela Defesa Civil. E aqui eu trago 3 frases, gente, que eu uso, que quando eu olho, está na minha cabeceira. Esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor. Esteja em movimento, só assim as coisas acontecem. E fazer diferente para ter resultados diferentes. É isso que eu queria trazer para vocês. O que podemos fazer de melhor para enfrentar a dengue? Já fazemos muito. O que nós podemos fazer ainda mais de movimento para melhorar isso?
E o que eu estou tendo de propostas diferentes? Porque os problemas já estão sinalizados para nós, eles já estão identificados. Se eu continuar fazendo tudo igual, a resposta já está dada. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Sidneia. Eu já falei no início da reunião e pedi que todos tivessem apontamentos, questões, enfim, anotem, que logo mais nós vamos abrir o debate, vamos tentar atender a todos, né, que apresentarem questões. Tá bem? Eu só quero já antecipar, antes de passar para a Virgínia. Virgínia, você agora, né? A Ivana. A Ivana vai falar agora? É a mesma apresentação. Na mesma apresentação, não fecha essa. Não, é a mesma apresentação, por isso que o número de slides é grande. Não se assustem, é porque a apresentação já está integrada. Eu quero só falar, enquanto prepara e retorna a apresentação, pedir para as nossas referências técnicas, pedir a atenção dos nossos diretores, para que façam de imediato uma reunião aí de imediato, não precisa ser hoje, né, mas quem sabe semana que vem, com as equipes municipais, né, com as equipes da atenção primária de saúde dos municípios, sobre tudo que nós estamos conversando aqui, que possam depois nos informar, após essa reunião com as equipes municipais, quais são os pontos de atendimento em cada município para arbovirose, muito especialmente para dengue e chikungunya. Isso é importante para a gente poder dimensionar e tentar aí organizar toda essa rede de atenção, conforme a Sidneia já falou. É muito importante que a gente saiba qual é o serviço, inclusive para saber se é nesse serviço que vai estar sendo distribuído e usado o teste rápido para dengue. Né? Então, peço isso e quero orientar. Foi falado muito aqui do agente comunitário de saúde e do agente de combate de endemias, mas que, ao trabalhar com os municípios, as nossas regionais passem a mensagem, não é? O pedido, de ênfase, que todos nós, todos os técnicos, todos os profissionais precisam estar engajados no enfrentamento à dengue no Paraná, tá certo? Não fica uma coisa assim, ó, é o ACS ou é o ACE que vai cuidar de dengue. Todos nós, o enfermeiro, o médico, todos, pessoal da recepção, pessoal da urgência, pessoal, todos, por favor, a gente tem, ou a gente fala e defende o trabalho em equipe, ou não tem sentido, né? Então, todos da equipe multiprofissional, para que a gente possa, de fato, corresponder às expectativas em relação ao enfrentamento da dengue. Veja, às vezes a gente eu fiquei aqui muito preocupada com tudo que foi apresentado, porque todos nós sabemos que nós estamos em mais de 3 décadas enfrentando a arbovirose, muito especialmente dengue. 3 décadas, e nós temos ainda tantos problemas, não é possível. O que é que está faltando? Por favor, no debate, quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, para a gente poder, porque não vai dar tempo organizar toda a rede. Não é, sabe, não precisamos agora pensar que vai estar tudo perfeito. Nós temos que reunir o que nós temos. Temos as orientações, temos insumos, temos rede laboratorial, né, temos as equipes, o que nós temos, o que nós podemos fazer para evitar número de casos graves, e muito especialmente de óbitos por dengue no Paraná, ou chikungunya, enfim, por arbovirose. Eu penso que envergonha a todos nós, envergonha o Estado do Paraná, a situação que nós vivemos no último período epidemiológico, que nós não queremos repetir. Então, pedir o engajamento de todos, gestores, técnicos, profissionais, todos os profissionais de saúde, todos da atenção primária, os da atenção especializada, os da urgência, não é? E depois também as equipes aí da atenção hospitalar, que não estão conosco hoje, mas, enfim, na hora de discussão com os municípios, precisamos pensar em todos. Vou passar para a Ivana de volta, muito rapidamente, né, Ivana? Apresentar, depois a Virgínia ainda fala da cobertura da febre amarela. Já vai falar agora, vai falar do cenário epidemiológico, e a Virgínia fala em relação à cobertura vacinal e já as estratégias para que possamos ampliar. Nós fizemos um trabalho belíssimo, nós aqui, vocês e os municípios paranaenses, 2019, 2020, ampliamos significativamente a cobertura da febre amarela no Paraná, vamos ter que voltar a fazer. É isso, é simples assim. E como é que evita a febre amarela? Vacinando. Então vamos ter que voltar, intensificar a vacinação de febre amarela no Paraná. Ivana. Não rolar. Cada referência. Depois, obrigada. Bom, pessoal, houve uma pequena desconfiguração ali do slide, mas é fácil de ser explicado. Nós agora vamos falar sobre febre amarela, porque nós estamos num alerta de emergência também de febre amarela no Brasil. Nós temos um histórico de febre amarela no país, de que ela emergia a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos, nós tínhamos um surto de febre amarela que saía da região endêmica, que é a Amazônia, e extrapolava para outras áreas do país que não são endêmicas todo ano. Dessa forma, existia uma área que era prioritária para vacinação, que era principalmente a área mais oeste do Paraná,
e toda a área leste do Brasil, não só do Paraná, mas de todo o Brasil, era uma região que nem tinha recomendação de vacina naquela época, porque não eram áreas atingidas. Esse cenário mudou, nós tivemos essa transformação e nós tivemos que mudar o nosso enfoque de grupos prioritários para vacina. Hoje todos são prioritários, o Brasil inteiro precisa fazer a vacinação contra a febre amarela, e também a ocorrência extra-amazônica vem se intensificando, não está mais acontecendo apenas a cada 7 anos. Espera um pouquinho. Outra coisa é que nós queríamos mostrar aqui para vocês que as epizootias são a forma de nós detectarmos precocemente a ocorrência da febre amarela em determinadas regiões. Então, a epizootia, ela é um alerta. A epizootia é a morte do macaco pela febre amarela, que é tão sensível ou mais sensível que o homem, e ele adoece e morre pela febre amarela. O macaco não transmite a febre amarela. O macaco apenas é um alerta para todos nós de que o vírus está se aproximando. Então, a importância da notificação dessas epizootias para que nós possamos estabelecer as prioridades vacinais. Então, nós estamos tendo, no momento, 27 epizootias confirmadas no Brasil, 20 delas em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 1 em Roraima e 2 no Tocantins. Próximo. Também nós temos 7 casos confirmados de casos humanos, 7 deles em Minas Gerais. Bom, aqui estão os mapas do período anterior em que nós tivemos 2023-24, ainda a febre amarela em período epidemiológico, com ocorrência de casos, não só de epizootias positivas no Rio Grande do Sul, mas Minas Gerais e São Paulo. E atualmente, no período 24-25, nós estamos com a ocorrência maior nesse eixo São Paulo-Minas. Então, é norte de São Paulo, divisa com Minas, sul de Minas Gerais, que nós estamos com epizootias e casos positivos para a febre amarela. Com relação às referências da febre amarela na região extra-amazônica, esses casos estão localizados numa região que pode, sim, trazer corredores ecológicos para o sul, e estão acontecendo não em São Paulo e Minas, mas lá no Tocantins e Roraima, como eu falei para vocês. Quando vocês tiveram uma orientação da vacinação para a intensificação de vacinação por territórios no estado do Paraná, no último período que a febre amarela adentrou o estado do Paraná, confirmando epizootias primeiramente, são criados os corredores ecológicos. Esses corredores ecológicos, eles são construídos para áreas prioritárias de vacina a partir de epizootias positivas para a febre amarela. Essas epizootias, principalmente nessa região de São Paulo e Minas Gerais, é que vão estabelecer quais são os municípios prioritários nesse momento para a intensificação da vacina nessas regiões para o Brasil. Mas o que é importante, como nós estamos tão próximos aqui no estado do Paraná, que o estado do Paraná fique atento. Notificação de epizootias. Aqui nós estamos com as notificações que nós tivemos nesse período epidemiológico no estado do Paraná. Essas notificações se concentram de epizootias na região metropolitana de Curitiba, porque é a região que mais adotou o uso do sigel para essas notificações. Todas as regionais tiveram capacitações para o uso do sigel e deve ser retomado a intensificação dessa notificação de epizootias para que, a partir dessas epizootias, do material coletado, nós possamos identificar os locais de entrada do vírus da febre amarela no estado do Paraná. Esse sistema sigel foi implantado em todo o estado do Paraná, tanto pela equipe do CIEVES quanto pela equipe da Vigilância Ambiental e Epidemiológica, e ele proporciona o registro em tempo real. É um aplicativo que funciona mesmo não estando online. Ele vai identificar a localidade da ocorrência, vai fotografar a amostra, vai enviar a amostra, será enviada uma validação taxonômica, também vai ter uma rastreabilidade do dado, vai identificar na ponta quem notificou naquele momento com georreferenciamento, e aí sim nós teremos esse mapeamento das epizootias e, a partir delas estando positivas, criar o corredor ecológico. Próximo. Aqui é um gráfico com a situação que nós tivemos de febre amarela nos anos anteriores e atualmente o que nós temos de notificação no nosso ano de 2025.
E os casos que foram, nesse período, notificados humanos, foram 63 casos no estado do Paraná, 6 deles continuam em investigação e 13 foram descartados dos casos notificados humanos, desculpe, foram notificados, né, os casos confirmados e os que já foram descartados. Todos os casos que nós tivemos aqui no Paraná são importados. O alerta que o Ministério da Saúde fez, encaminhando por nota técnica, que foi feito para todos os estados brasileiros, tanto uma nota técnica conjunta com a SVSA, quanto um alerta que foi feito num ofício circular aqui do estado do Paraná pela DAVE, foram recomendando essas intensificações, tanto da notificação das epizotias, como a intensificação da vacinação, que é o que a Virgínia vai conversar com vocês. E aqui, a nossa equipe da Vigilância Ambiental que está disponível para a situação de febre amarela no estado do Paraná. Virgínia, é com você. Obrigada, Ivana. Eu vou passar, então, a parte da imunização, tá? Agradeço o convite aí para participar dessa reunião conjunta, né? Agradeço também as equipes aí que conseguiram se conectar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a vacinação contra a febre amarela, né? Então, a gente está vendo, né? Acho que a Ivana conseguiu transmitir bem a nossa preocupação, né? São muitos casos que estão acontecendo, né, no estado que nós temos divisa, então a gente realmente tem um alerta aí em relação à vacinação para que a gente não espere isso chegar no Paraná para daí fazer o desdobramento das ações. Então, a Ivana já colocou aqui, né, que a base dessa apresentação são as notas informativas e notas técnicas do Ministério da Saúde do mês passado, né, de janeiro. Como a Ivana também colocou, o Paraná não tinha indicação de aplicação, né, até 2019, então nós não fazíamos parte da área de recomendação do Ministério da Saúde, né, até 2019, mas isso mudou, né, então a gente quer colocar aqui, transmitir para vocês que toda a população até 59 anos precisa ser vacinada. Né? Então, a vacina da febre amarela, ela já faz parte do calendário de rotina das crianças, né? Então, a gente tem uma dose aos 9, o reforço aos 4 anos, mas a gente quer colocar aqui a nossa preocupação, principalmente com a população adolescente e adulta que ainda não se vacinou. Né? Então, aqui o calendário vacinal, né? Então, para as crianças menores de 5 anos, a gente tem isso muito bem estabelecido, né? Então, aos 9 meses, a gente tem a primeira dose, aos 4 anos, a segunda dose, né? E a partir dos 5 anos de idade, a gente tem a dose única. Lembrando, né, que se a criança, né, ela tomou apenas uma dose antes de completar os 5 anos, ela precisa tomar uma dose adicional, independente da idade que ela vai chegar ao serviço de saúde, tá? Então, nosso alerta aqui mesmo é para que toda a população abaixo, né, de 59 anos seja vacinada. Quero colocar aqui para vocês, né, que um pouquinho da nossa série histórica de vacinação. Esse gráfico é sempre apresentado, né, para vocês, nas discussões em CIB, no Conselho, né, de Saúde também, né? Então, aqui a gente traz o panorama das nossas coberturas vacinais, como a doutora Maria Goretti colocou, a gente teve um grande avanço aí no ano de 2024, né, vocês viram aí algumas reportagens, teve até um vídeo do nosso secretário Beto Preto falando, né, que a gente atingiu as melhores coberturas na última década, mas, infelizmente acabou desconfigurando aqui, mas eu queria mostrar para vocês que dentro das vacinas preconizadas para os menores de 2 anos de idade, a menor cobertura é da febre amarela, né? Então, a gente até não colocou a questão aqui da varicela, porque a gente teve, né, há cerca de 1 ano e 2 meses, a gente está tendo um desabastecimento da vacina da varicela, o que pode justificar a baixa cobertura, mas a febre amarela nos dá um sinal, porque no estado do Paraná, a gente está com cerca de 78%, 79% de cobertura, sendo que a meta preconizada do Ministério da Saúde é 95%. Tá? Então, aqui o histórico da nossa cobertura para a febre amarela dos menores de 1 ano de idade, né? Então, aqui a gente tinha baixas coberturas até 2019, porque a gente não era uma área de recomendação, né, de vacinação. Em 2019, a gente teve realmente um avanço, né, porque a gente teve muitos casos, então foi feita uma intensificação em todo o território paranaense, mas o que a gente percebe é que, ao longo dos anos, né, as nossas coberturas estão insatisfatórias. Embora a gente tenha tido um aumento em 2023 e a gente tenha ali uma manutenção em 2024, eles estão muito aquém do que realmente a gente precisa para proteger a população. Aqui é um recorte, né, de 2023 e 2024 por regional de saúde, né? Então, aqui a gente coloca aqui que as regionais que estão em verde foram as regionais que conseguiram atingir a cobertura vacinal satisfatória, que é o que o Ministério preconiza. Quem está em amarelo atingiu uma cobertura ali de 70% a 95%,
Em laranja, 40, 70. Em vermelho, né, a gente tem aí menos de 40% de cobertura vacinal. Eu queria destacar que entre as regionais que fazem divisa com, né, o estado de São Paulo, a única regional que tem cobertura é a 19ª. Né? Então, a gente tem aí 19ª, 18ª, 17ª, 15ª, 14ª, terceira regional, né, segunda e primeira, todas elas são áreas fronteiriças do estado de São Paulo. Né? Então, realmente, a gente precisa intensificar no todo o Paraná, mas um alerta principal, né, nessas regionais que fazem divisa aí com o estado. Aqui é um outro gráfico, né? Então a gente traz aqui a cobertura de 2024 para os menores de 1 ano, por regional de saúde, de forma escalonada. Né? Então, como a gente mencionou aí, atingiram a cobertura vacinal aqui 19ª, 13ª, 7ª regional e 22ª. Né? Então, as demais regionais de saúde, né, estão muito abaixo, né, da perspectiva aí que a gente realmente precisa. Aqui é um outro recorte em relação às doses aplicadas, né? Então, talvez para a equipe da imunização fique muito mais fácil, mas a cobertura vacinal a gente só consegue mensurar as crianças até 1 ano vacinadas, né? A vacina ofertada aos 9 meses, então o Ministério da Saúde determina que a cobertura é para os menores de 1 ano. Então, quando a gente quer olhar para as vacinas aplicadas nas outras faixas etárias, a gente precisa trabalhar em doses aplicadas. Né? Então, as doses aplicadas no adulto, no adolescente ou na criança acima de 1 ano de idade. Então, o que a gente também consegue ver é que em 2024, né, a gente teve aí cerca de quase 50 mil doses a menos do que o ano de 2023. Né? Então, a gente teve uma queda aí significativa em relação a doses aplicadas. Significa que a gente não está vacinando as crianças, mas também não estamos vacinando a população adulta. No ano passado, né, a DAV, ela emitiu o Memorando Circular 51, né, que já trazia a perspectiva de intensificação de vacinação, né, mas o que a gente consegue visualizar aqui, no ano de 2024, as ações foram muito tímidas, né, embora a gente tivesse muita ação em 2024, a gente teve vacinação nos presídios, vacinação na escola, influenza, microplanejamento, multivacinação, tivemos muita coisa, mas os dados não refletiram para febre amarela. Então, a gente ainda lança o alerta. A população não está sendo vacinada ou a gente tem problemas de registro. Né? Então, a gente realmente precisa estar atento a essas questões. A equipe da imunização, né, colocou aqui a questão da população residual. Então, a gente fez, né, a análise de coorte da população não vacinada por faixa etária. Tá? Então, além dos menores de 1 ano até 1 ano, a gente também avaliou qual é a população que não tem registro de doses. Então, a gente conseguiu mensurar que nós temos aí, no mínimo, 97 mil faltosos para vacinação da febre amarela e que esses faltosos se concentram principalmente aqui na população adulta, né, de 18 a 19 anos e também na população ali na faixa etária dos 40 anos. Então, o que a gente traz aqui para vocês é algumas ações a serem desenvolvidas, né, nesse momento para a retomada das altas coberturas. Né? Então, a gente, no final do ano, a gente passou também por um momento, não de desabastecimento, né, mas de oferta reduzida da vacina, né? O Ministério da Saúde não estava nos entregando as doses que o Paraná solicitava pelo CIES, mas a gente, né, em contato ali com o CEMEPAR e também ali com o Ministério da Saúde, o Paraná, neste mês de janeiro, recebeu 100% do pedido. Então, a gente recebeu um aporte de 250 mil doses de vacina da Covid, da dengue, da febre amarela. Febre amarela, febre amarela, para de citar a febre então, amarela. 250 mil doses da vacina da febre amarela chegaram no final do mês, em janeiro, tá? E estão sendo encaminhadas para as regionais de saúde a partir da próxima semana, tá? Então, os municípios terão esse aporte extra, então tudo que foi solicitado via CIES será contemplado para que a gente realmente ofereça a vacinação para a população. Uma das estratégias que a gente colocou aqui, primeiramente, é a busca ativa dos faltosos, né? A plataforma do Paraná Saúde Digital, ele permite essa busca ativa, tá? Então, aqui eu só fiz, né, um print de tela. Esse é um município que eu escolhi de forma aleatória. Então, a gente consegue olhar aqui que na faixa etária dos 9 a 11 meses de idade, nós temos 107 crianças nesta faixa etária e que destas, 89 estão sem vacina da febre amarela. Tá? Então, a gente tem aí, né, só 18 crianças vacinadas. Só um pouquinho, Virgínia. Só assim, ó, quando a gente olha o total, nós precisamos vacinar 100 mil no Paraná, rapidamente. É muita coisa, não é? 100 mil pessoas. Quando a gente olha o município, 89. Então, qual é a dificuldade de orientar esse município para procurar fazer busca ativa e garantir a vacina dessas 89 pessoas? É isso que essa facilidade
da plataforma. E eu já vou pedir que usem a plataforma. Usem a plataforma. Não é só referência em saúde digital e tem que ter acesso e usar a plataforma. Todas as áreas técnicas precisam, muito especialmente imunização, atenção primária à saúde, muito especialmente, porque vão induzir as ações necessárias em cada município a partir do dado ali, correto, certo, não é? Da situação do município. Então, por favor, é para usar, precisa usar. E ali na própria plataforma tem o box, a janela, para você apresentar sugestões, dizer das dificuldades, não é? Enfim, o que for necessário para a gente estar permanentemente aperfeiçoando a plataforma. Vai, Regina. Obrigada, diretora. Então, aqui é um município, aqui eu trago outro município, tá? Então, ele tem 463 crianças de 9 a 11 anos, e ele tem 260 crianças não vacinadas. Né? Então, a gente, olhando a plataforma, a gente consegue visualizar que mais de 50% da nossa população infantil está sem vacina da febre amarela. Aqui é um outro recorte também da plataforma, né? Então ali a gente consegue ver o dado consolidado, mas o município também consegue ver os dados individualizados. Né? Então aqui eu coloquei, né, no filtro febre amarela, situação da imunização não tomou, e coloquei aqui, considerar somente as que possuem idade para tomar. Então, ele me traz aqui, né? Aqui ele está de forma anonimizada, mas ele vai trazer o nome, o CPF, a data de nascimento, qual é a unidade de referência dessa criança e também a equipe que atende. Né? Então, o município tem acesso e ele consegue exportar isso numa planilha. Né? Então, ele consegue, de forma bem pormenorizada, olhar e identificar quais são essas crianças que precisam ser buscadas. Uma outra estratégia que a gente coloca aqui também para vocês, né? Eu acho que esse é um momento bem oportuno, porque a gente não tem nenhuma campanha de vacinação vigente. Né? Ainda. Em março a gente está aí, né, aguardando a vacinação da influenza, mas esse é o momento que as equipes estão um pouco menos sobrecarregadas, né? E que a busca ativa, né, pode ser feita, já que a gente não está em vigência de nenhuma campanha, né? Tá? Então, o que a gente recomenda é a vacinação seletiva, né, de pessoas de 9 meses a 59 anos, né? Então, forma seletiva que a gente precisa fazer análise dessa carteirinha antes, e o que a gente sempre coloca na imunização, né, principalmente para a população adulta, é que se a gente não tem registro da dose, nós vamos fazer uma nova dose, né? Porque a gente sabe que anteriormente a gente não tinha registro nominal da população, né, da população adulta, mesmo um pouquinho da população adolescente, né? Então, se na carteirinha de vacinação, se no registro de informação não tivermos essa, né, essa anotação, vamos fazer uma nova dose, tá? Então, toda a população, né, acima de 5 anos toma uma dose, com exceção daquelas crianças que já iniciaram o esquema aí em idade inferior a 5 anos, tá? Então, o que a gente recomenda é a livre demanda pela vacina, tá? Então, a gente passou um período aí que não tinha dose, então a gente tinha que fazer agendamento, não tem que usar as 10 doses do frasco, tá? Mas isso não é o que o Ministério da Saúde recomenda nesse momento, tá? Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade de vacinar. Chegou um usuário na sala de vacina, vamos abrir o frasquinho para usar, tá? E eu acho que a gente tem que pensar em formas diferentes também, né? Não só esperar o usuário adentrar a sala de vacinação, né? Então, é vacinar em terminal de ônibus, em shopping, supermercado, fazer a vacinação nas escolas e creches, né? Que o Paraná, eu acho que tem feito isso de forma muito bem sucedida, mas a gente tem que pensar em outras estratégias, principalmente para pegar a população adulta, né? Que às vezes não vai na unidade básica, ou vai, né? Se ele vai procurar um outro atendimento, já aproveita para vacinar, tá? O foco principal, né, é lógico que a gente quer realmente aumentar essa vacinação em todo o território paranaense, mas que a gente tem um olhar muito direcionado para quem está mais suscetível, né, que é a população que vive na zona rural, a população ribeirinha ou que mora em torno de parques ou unidades de conservação, né, que a gente sabe que elas são pessoas mais suscetíveis, estão mais expostas, indivíduos que vão fazer ecoturismo, né, também é importante, o pessoal que vai fazer trilha, né, é importante realmente que tenha essa vacinação em dia, né? E, além disso, na última nota do Ministério da Saúde, eles trazem muito alerta para viajantes, né? Então, se é um trabalhador, se é um turista que vai viajar para Minas Gerais, para São Paulo ou para a região amazônica, é importante que a gente faça essa vacinação 10 dias antes desta viagem, tá? Uma outra coisa que o Ministério da Saúde coloca nessa última nota técnica também, que em 2018 a gente teve muita aplicação de doses fracionadas, principalmente no município de São Paulo. Tá? Então, essas pessoas que receberam em 2018 a dose fracionada, elas precisam tomar uma dose adicional da vacina. E lembrar, né, que o que suporta todas essas questões de estratégia é o microplanejamento, né? Então, é o olhar para o território, é o município definir a estratégia, porque ele sabe a sua população, né? Pelo menos deveria ter feito a tarefinha de casa, né? E olhar para a população que ele tem, né? Então, assim, ele consegue
visualizar, né? Essas são algumas fotos de vocês, né, que vocês mandaram para nós. Então, aqui é a vacinação na zona rural, vacinação na zona ribeirinha. Aqui também são informações de educação e saúde que a gente precisa levar para a população. Vacinação em shopping, supermercado, em escolas. Aqui foi a nossa oficina do microplanejamento em 2023, né? Então, realmente, é o município olhar para o território para definir qual é a melhor estratégia para a gente realmente atingir essa população, né? Principalmente, né, infantil e criança e adulto, para a gente vacinar, tá? Então, agradeço aí a oportunidade, essa equipe da DVPI, né? Um agradecimento especial, fico à disposição. Obrigada.